que você usa num paciente bruxisólogo? Você usa cerâmica, você usa zircônia ou você usa resina? Aí a pergunta, qual que é o mais resistente? Zircônia. Você colocar uma zircônia, você tem que fazer o quê? Que molar é esse? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Monize Carvalho, sou host do podcast Papo de Molar, juntamente com a Marcela Azevedo. Oi, gente. Estamos hoje recebendo 2 nomes maravilhosos aqui conosco para falar de um assunto super interessante e novo, né? Doutora Aloísio e doutor Arthur Napoleão. Vou falar aqui o currículo deles, que é largo. Arthur Napoleão é mestre em dentística restauradora, especialista em dentística restauradora, especialista em prótese dentária, professor e coordenador do curso de especialização em prótese na ABO de Minas Gerais e ABO de Montes Claros, diretor clínico da Dental Institute, onde ministra cursos de imersão teórico, clínico e laboratorial de cerâmicas e resinas injetáveis, autor do livro Resinas Injetáveis, uma nova visão na reabilitação estética e funcional. É muita coisa, viu? Esqueci de alguma coisa? A gente é autor também do livro Clinical Cases, de cerâmicas. Viu? Tem alguns anos, já tem alguns anos já. Fizemos esse livro também. Também com a idade que eu tenho, tá bom, né? Tá maravilhoso. Fizemos bastante coisa. Já plantei uma árvore, já fiz um filho, já escrevi um livro. Já podemos aposentar. Ainda bem. Não pode aposentar, não. Você ainda tem que ensinar muito dessa técnica que vocês fizeram pra gente. E o Aloísio Napoleão, mestre em clínicas odontológicas, especialista em prótese dentística, autor do livro Resinas Injetáveis, uma nova visão na reabilitação estética e funcional, professor e coordenador do curso de especialização de prótese da ABO de Montes Claros, professor de dentística na Faculdade Arnaldo de Belo Horizonte e professor de curso de imersão em resinas e cerâmicas. Muito bem-vindos. Obrigado, gente. É um prazer tê-los aqui conosco, viu? Para quem não sabe, o Aloísio e o Arthur, eles desenvolveram uma técnica super interessante, que são das resinas injetáveis. Hoje nós vamos conversar sobre essa técnica e como e onde utilizá-las. Beleza, então aí. Pode começar as perguntas e tal. Vai ser um prazer compartilhar uma nova tendência, eu acho. Quando a gente fala resinas injetadas, né? Elas não são somente injetadas. A gente tem mudado um pouco nesse compartilhamento de ideias, porque hoje ela é muito mais guiada do que injetada. Acho que ela começou com injetada lá em 2017 e hoje ela tem injetada também, mas ela é guiada também. Então a gente não usa somente resinas flow, a gente usa resinas de massa também. Acho que vai ser interessante a gente colocar isso, porque a técnica em si, quando surgiu com o professor Douglas Terry, era só injetada e com gusma. E muita gente só ensina resina injetada. A gente vai falar um pouquinho mais dessa. Você pode trabalhar também com resina de massa, fazendo na mesma filosofia de trabalho. E como surgiu a ideia? De onde vocês tiraram a ideia? Assim, vamos pensar em colocar isso na nossa prática clínica. No início, surgiu como uma tendência que a gente viu na internet. A gente começou a ver pessoas aparecendo com essa técnica. Um dos iniciais foi o próprio Guzman, é um mexicano, e ele apareceu, né? Ele apareceu do nada, né? Eu mostrei pro meu pai essa técnica e tal. O professor Flávio, que tá junto com a gente no livro, também mostrou pra gente sobre o Guzman. E quando a gente viu ele usando usando resina flow para injetar ali na frente, a gente não sabia o que era, via que era uma coisa transparente. Foi interessante. Aí a gente foi começar a estudar, aí entendemos do criador da técnica, que foi o Douglas Terry, né, o americano. E a partir daí a gente foi tentar reproduzir, fomos treinar, fomos estudar a técnica e a gente chegou num protocolo básico. A partir daí a gente foi evoluindo e modificando de acordo com o que a gente tinha de material aqui, que não era os mesmos materiais que a gente via eles usando, até por acesso. Então hoje em dia a gente tem um protocolo mais redondo e mais versátil. E a gente vai acabar conversando um pouquinho sobre tudo que a gente modificou da técnica com o tempo, mas foi bem previsível o resultado que a gente chegou. O mais importante, eu acredito que é falar,
a técnica, principalmente no meu entender, ela veio desde a época que eu dava aula em graduação na FEAD, de ver a dificuldade dos alunos, tanto de graduação quanto de especialização, a fazer resina composta em dentes anteriores. Então, a gente vê muita dificuldade, principalmente na forma. Então, aí que a gente veio buscar uma técnica alternativa, né, para fazer uma coisa mais fácil, mais previsível. Foi quando, né, o Luiz o viu na internet, eu falei, é isso aí, é por aí. Vocês conseguem descrever um pouquinho como seria essa técnica para quem está assistindo? Tentar imaginar como que ela seria e por que ela facilitaria o dia a dia clínico? Basicamente, a gente vai ter um projeto, um enceramento, seja ele digital ou analógico, e a gente vai copiar esse projeto. Então é muito comum, vamos pensar na técnica convencional, que a gente faz o enceramento. Muitas das vezes, por exemplo, para fazer um dente anterior, a gente faz um enceramento desse dente e utiliza uma barreira palatina, né? O que eles chamam de barreira BRB, né? Que tem o Barrote e tal, que publicou essa técnica. É o mais tradicional. Só que se a gente for pensar, a gente faz um enceramento muito interessante e só usa a palatina dele, porque você faz uma barreira palatina e constrói. A parte vestibular tá toda lá. Eu quero usar essa vestibular, não tem como. É um padrão, e funciona muito bem. Funciona muito bem. Só que, a partir de uma matriz transparente, e por que ela é transparente? Para a gente conseguir polimerizar, esse é o motivo dela ser transparente, a gente consegue copiar todo esse enceramento, palatina e vestibular, e transfere essa cópia com a resina flow. Então a gente injeta, por isso que começou com essa técnica injetável. A gente utiliza uma resina flow para injetar dentro dessa barreira transparente, que é uma cópia do enceramento, e a gente tem basicamente o mesmo formato de todo aquele enceramento transferido para a boca do paciente. Então é muito mais previsível. Eu acho que a previsibilidade da técnica é o grande ponto. Então basicamente você tem um enceramento, copia esse enceramento e transfere ele em resina flow para a boca do paciente. A ideia é muito assim, para quem faz mocap em cerâmica, né? Então o mocap era uma ideia que a gente tinha para você fazer, para você mostrar ao paciente aquilo que ele como ia ter o tratamento dele, como ia ficar o tratamento em termos de forma de dente. Então você fazia o mocap dessa forma, só que era uma resina bisacrílica, uma resina química, usada à luz. Aí foi a sacada do Douglas Terry, onde você iria usar uma matriz transparente que a luz passasse e você polimerizasse com uma resina fluida, porque a resina bisacrílica é fluida. Essa foi a sacada dele, que a gente pegou. E aí, aproveitando a técnica, vocês conseguem fazer a injeção. Vocês fazem dente a dente ou fazem vários de uma vez? E como é essa injeção, só para o pessoal entender onde que vai ali? A gente, no começo, a gente ficava muito com aquela pulga atrás da orelha. Como é que esse cara tá injetando? E a gente estava acostumado a ver isso ser feito com uma resina provisória, numa resina bisacrílica, por exemplo. A gente fala, disso tudo vai sair grudando. A gente vai fazer esse negócio, vai sair grudando, depois a gente não vai saber como desgruda. E a gente entendeu que a gente precisa individualizar os dentes para poder injetar um de cada vez. Como que a gente vai individualizar? Com uma fita tipo Teflon. A gente tem vários tipos de Teflon hoje em dia, né? A própria veda rosca, tem a isotape. Então tem várias formas, depende muito de espessura e tudo mais. Mas basicamente é uma fita de Teflon, que a gente utiliza para isolar os vizinhos e faz um por um. Depois isola esse que foi feito e faz em outro. Então a gente individualiza esses dentes para eles não ficarem todos unidos, né? E essa injeção ela é feita pela matriz transparente por um orifício que a gente faz, né? Isso no começo. Hoje em dia a gente já modificou e hoje em dia a gente injeta por fora da barreira e leva na boca. A gente tem... né, com a barreira fora da boca. Isso. E leva na boca para ter menos excessos, a gente consegue controlar mais esses excessos. Mas basicamente a gente injeta na barreira e isso vai para a boca do paciente. Que interessante. Eu lembro da técnica fazendo... A gente já mudou, não faz mais. A gente está mudando. cada... A técnica mudou toda. Mudou muita coisa. O livro já está ultrapassado. Pra você ter ideia. Né? Já está ultrapassado,
gente está fazendo mais coisas, está fazendo levantamento de dimensão vertical, nós estamos fazendo muita reabilitação na técnica. A gente não pode entrar em detalhe, dá muita discussão isso, né? Mas nós estamos utilizando muito, aproveitando até os próprios cursos de especialização, né? Onde a gente tem um movimento muito grande de pacientes com muita destruição, muita perda de dente, onde você não consegue reabilitar esse paciente. Então está sendo muito útil. Você não tem como fazer uma cerâmica, então às vezes vai usar uma prótese parcial removível e antes se faz como está a boca do paciente, no máximo uma resina ali. Hoje não, a gente reabilita o paciente todo na especialização, todo, para depois colocar uma prótese removível. Então o custo abaixa muito. Então para a graduação, a gente teve na Unesp agora, em Bauru, eles ficaram malucos com a técnica. Porque o aluno de graduação ele pode fazer isso com muita facilidade. Ele pode reabilitar o paciente antes de fazer uma prótese removível. Sim. Então o negócio virou assim, muita possibilidade. Aproveitando que vocês falaram de previsibilidade, isso me remete também a aumento de qualidade, já que nós, alunos, conseguimos, né, fazer assim, um padrão para que sempre seja de altíssima qualidade. Então, falando nisso um pouco, quais são as vantagens e desvantagens da técnica? O que vocês enxergam de dificuldades da técnica? Eu acho que o primeiro passo é o que a gente tem que explicar bem, porque a gente tem notado isso, né? Quando nós começamos a fazer, até inclusive o Guzman, eu acredito que nós fomos muito criticados em fazer a técnica. Teve muita, não funciona, a resina é ruim, vai quebrar, vai desgastar. Então, isso que a gente foi estudar isso. A gente teve a oportunidade de ir para o Japão. Então, as resinas mudaram. Tanto as resinas flow como as resinas convencionais, elas são diferentes. Elas têm uma qualidade melhor do que tinha. Então, primeiro ponto. Então, você tem que partir disso, você tem que estudar a técnica e treinar. Às vezes as pessoas não treinam. Então, nós treinamos durante bastante tempo e erramos muito. Para a gente chegar no nível, no protocolo que a gente está hoje, não foi 1 ano, 2 anos, foram mais ou menos uns 5 anos. Então, às vezes a pessoa começa a fazer e desiste. Ou tenta fazer aquela mesma coisa, onde você tem uma possibilidade muito grande de trabalhar com os materiais. Então, eu acredito que você tem que não só estudar, mas como praticar. É uma técnica, é fácil? Não. Mas é muito mais fácil do que você fazer na mão. Porque na mão você depende de ter habilidade. Mesmo você treinando, se você não tiver habilidade, você não consegue fazer. E hoje, com o advento da internet, você tem várias pessoas que são muito habilidosas, mostrando as técnicas, mostrando coisas que às vezes você vai fazer e não consegue. Só um exemplo assim, bem rapidinho. Eu fui fazer um curso, hoje eu que faço a minha cerâmica no consultório, eu tenho um sistema todo digital, CAD. Então eu fui aprender a fazer com o Paulo Cano, o professor Paulo Cano. Você conhece ele, né? E é a minha referência, né, em estética, em cerâmica. Fui lá em São Paulo fazer com ele. Eu filmei o curso dele todo, ele fazendo um hands-on, eu filmei. Então ele fazia, eu não fazia. Em vez de eu fazer junto, eu só filmei ele. Me aprender. Depois eu fui fazer. Achei que eu fosse fazer igual, filmando, vendo cada passo em câmera lenta, tentando fazer igualzinho ele fazia na pintura. Aí depois eu cheguei e fui ver o meu e o dele. Peguei o meu e zuni no lixo. E olha que o meu foi melhor do que a maioria dos técnicos que estavam lá. Porque eu tentei fazer igualzinho ele fazia. Eu pegava o pincel e colocava na mesma posição, voltava o vídeo. E mesmo assim, por quê? Você depende da mão, porque ele é um gênio. Ele tem muita habilidade. Então, esse é a vantagem que eu vejo grande vantagem da técnica injetada, né? Porque você copia e cola. Sim. Dá excesso? Dá. Você tem que aprender a não ter excesso e aprender como remove excesso de uma forma fácil, simplificada. Que é aí que é o... Que é o Chandra. E qual a resina que vocês indicam para essa técnica? Você pode usar, quando você vai estudar as resinas, você tem que usar uma resina que tem um módulo, uma resistência à flexão boa. Por exemplo, quando você usa injetada, tá? Só injetada, vamos colocar só injetada, primeiro em dente anterior. Vamos tirar o posterior de lado, vamos colocar essa anterior. Então você tem que usar uma resina flow,
que tem uma resistência à fricção boa, na faixa de 129 e a partir de 129. Então você tem que ver com o fabricante qual que é a resistência à fricção dela. Então nós temos resinas no mercado que tem muita carga, tá? Não vou citar o nome, tem muita carga, uma resistência à fricção muito baixa. O que significa isso? Ela fratura com muita facilidade. Então eu tenho resina composta de massa, que é linda, maravilhosa, mas também que tem resistência à fricção baixa. Então, por exemplo, aquela nossa que a gente usava muito, a Durafil antes, uma resina linda, maravilhosa, mas se você deixar ela, quebra. Então a gente tem que ver isso. Então a resina tem que ter uma boa resistência à fricção. Nós temos várias no mercado. Nós temos a marca da Shofu, nós temos a marca da GC, nós temos a Tokuyama, nós temos da Kurarai, nós temos da 3M, nós temos da Ivoclar, uma que no Brasil ainda não tem ainda, mas que tem resistência boa. Então, as resinas, elas são boas. Você tem que saber utilizar e acostumar a utilizar ela, tá? Aí você pode trabalhar também com resinas com viscosidade diferente. Aí que, às vezes, a gente tem uma preferência pela resina da Shofu, porque ela tem viscosidades diferentes. Então, quando você vai injetar, se você tiver uma resina muito fluida, ela tem uma resistência boa, mas é muito fluida. Você tem formação de bolha, às vezes. Essa formação de bolha pode também quebrar, pode aumentar a tenacidade dela e fraturar. Então, isso é importante. E isso é um dos motivos que a gente gosta no Brasil de trabalhar com a resina da Shofu, porque ela tem duas viscosidades no Brasil muito interessantes. Uma que escoa pouco, outra que escoa mais. Aí eu tenho indicação onde eu vou usar. Isso é básico. Delas também, que é outro ponto interessante, né? Que não tem a ver com a técnica injetável em si, mas é outro ponto que a gente gosta bastante de abordar, de usar elas por causa disso, né? Só para complementar um pouquinho o que ele falou, o pessoal tem muito tabu, às vezes, com resina flow. Tem a imagem que, por ela ser fluida, ela não aguenta nada. Ela não é boa. Dá essa impressão inicial, principalmente quem não tem muito uso. Vai muito. Então, só que, é o que ele falou, elas evoluíram muito, né? A gente teve a oportunidade de ir lá no Japão encontrar o professor Tagami. Ele é uma das maiores sumidades em adesão. Ele foi um dos... Pegar qualquer artigo hoje que cita protocolos de condicionamento adesivo, condicionamento seletivo, tem o nome do Tagami lá. E a gente teve uma oportunidade de conversar com ele, e ele falou que lá no Japão eles estão com muito costume de usar resina fluida, porque lá o atendimento lá ele é um atendimento mais prático, mais agilizado, e a resina flow lá ela é muito utilizada por causa dessa versatilidade que eles têm. E aí ele falou, não, justamente porque as propriedades das resinas flow hoje já chegaram a um nível que determinadas resinas flow têm tranquilamente carga, têm tranquilamente módulo de elasticidade suficientes para aguentar cargas, né? Claro que tem suas indicações. Por exemplo, quando a gente usa muito em região anterior, a gente sempre observa se a gente está utilizando a resina flow adequada, a gente citou algumas aqui, e elas funcionam super bem. No meu doutorado, estou finalizando a parte da minha pesquisa e eu fiz justamente um estudo retrospectivo desses casos nossos, que tem mais de 9 anos que a gente utiliza. Eu estou pegando um estudo retrospectivo dos primeiros casos que a gente fez, retornando para esses pacientes, e dos casos mais recentes, de 2 a 3 anos, de menos tempo, para fazer um comparativo entre esses dois. Então, esse estudo retrospectivo vai fazer essa comparação de esses casos mais antigos, como que eles estão voltando, e felizmente o spoiler, graças a Deus, tá tudo jóia. Assim, manda um artigo pra gente quando... Não, a gente tá fazendo as avaliações, a período de avaliação, mas estamos com resultado legal. E os também mais recentes também, que a gente tem um controle mais recente, né? Mas estamos com um resultado bem legal, né? Eu tinha muito mais falha em fazer uma classe 4, ela quebrar na técnica estratificada, e quando eu faço hoje resinas de canina, de pré-a-pré, vestibular ou inferiores, agora mesmo, cedo eu fiz aqui, canina, a gente gasta 1 hora para fazer. Então é muito rápido. E o resultado é muito bom, porque se imagina se quebrasse, a gente fazendo essa quantidade que a gente faz. É o que eu falei, dá muito problema, porque eu sou clínico, né? Eu trabalho no meu consultório, paciente. Então, se começar a dar problema, é complicado. É paciente particular, que paga bem. Então, a gente tem uma segurança muito grande. Os casos, eles voltam
e voltam, às vezes, melhor do que quando a gente fazia técnica estratificada. Porque se você parar para pensar, você não tem falhas coesivas. O grande problema da resina composta, de manchamento, às vezes é falha coesiva. O que seria isso? Resina, 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 resina. São várias camadas de resina. Então você tem falhas coesivas. Quando você injeta, você põe uma camada de resina só. Então você já tira a falha coesiva né? Você pode ter falha adesiva. Mas hoje é difícil você ter falha adesiva, porque os adesivos são muito bons. Aí a gente sabe que para adesão a gente tem que ter bonitinha a técnica, né? Você já vai ter todo o trabalho de fazer. Você quer fazer um trabalho bem feito e vai pecar na adesão, gente? Vamos falar, quando você tem um erro de uma restauração, é muito difícil você achar um culpado. Então, você vai culpar o adesivo, você não sabe se o adesivo que você usou é um adesivo de boa qualidade ou se a sua técnica está errada, você vai culpar o foto, também tem que ser de boa qualidade, você vai culpar a resina, também tem que ser, você vai culpar a sua técnica. É muito difícil você tentar ficar procurando achar um culpado. Então, tenta fazer tudo com materiais de boa qualidade e também técnica para não tentar ficar tentando achar um culpado se falhar, né? Porque é difícil. Falando das limitações também da técnica, existe alguma limitação para algum paciente? Ou todo paciente pode fazer pode receber, né, a técnica? A gente pode aplicar em todo? Eu acredito que sim. Nós não temos. Inclusive, hoje, o que a gente está falando. A técnica em si não é só usar flow, para esse princípio, tá? Então, nós vamos conversar sobre isso. Vai usar resina de massa também. Então, se um paciente, por exemplo, bruxômico, todo mundo fala, paciente bruxômico, pergunta. O que você usa num paciente bruxômico? Você usa cerâmica, você usa zircônia ou você usa resina? Aí a pergunta, qual que é o mais resistente? Zircônia. Pra você colocar uma zircônia, você tem que fazer o quê? Desgastar dente. Então, você pega um paciente que já desgastou dente, você vai desgastar mais dente. Vai dar canal, enfim. Aí zircônia é muito duro. Então, eu particularmente, eu não gosto de zircônia. Só uso zircônia para componente de implante. Porque ele tem formação de hemodemosoma, melhor e tal, enfim. Só para cobrir o pilar, a base do pilar ali. Então, cerâmica feldspática, não aguenta, quebra. Tem 60, 70 megapascal, ela quebra. Então vamos usar uma cerâmica de silicate de lítio. Beleza, ela passa para 360, 400 megapascal, que é boa, funciona, mas também você tem que fazer o quê? Desgastar dente. E também é muito mais duro que o dente. O dente é 130, 180, na faixa mais ou menos assim, então é mais duro. Então, você tem uma tríade, eu vejo, que você tem o dente, o periodonto e a articulação. Então, você tem uma coisa muito dura e a gente nota... Eu sou reabilitador há mais de 35 anos. A gente sempre usamos metal, depois passamos para metalocerâmica, que era cerâmica feldspática, depois viemos para o IMEX. Se você põe a reabilitação de IMEX, bate a igual vida, o paciente não gosta. É complicado. Então, você acaba dando o quê? Problema de bifração, problema periodontal, se não estiver muito bem ajustado, problema, às vezes, de articulação. A resina, ela entra aí. O que a resina pode acontecer? Desgastar. Ela desgasta segundo a Nussavais, né? De materiais. De materiais. Ele fala que ela vai gastar 0,2 micrômetros por ano a mais. É o trabalho dele. Mas pode ser trabalho de várias pessoas, né? Eu não fico muito, né, contido em trabalho, mas enfim, ele fala isso, é um cara de materiais, fez muita pesquisa, então desgasta. O que o Tagami falou? Né? Não existe nada definitivo. Se a resina desgastar, você vai lá e completa. Se ela quebrar, você vai lá e completa. Se a cerâmica quebra, você tem que fazer tudo de novo. Então, a grande vantagem que eu vejo hoje em resina composta, por exemplo, em bateria posterior, você falou em indicação, você tem limitação, que seria essa, é isso. Você não precisa desgastar dente e você tem como fazer reparo. A cerâmica você não tem como fazer reparo, é difícil você fazer reparo. Então eu gosto muito disso, de abordar isso aí. Cada dia mais eu faço resina composta. Pode ser que amanhã eu mude de novo. Então não tem limitação, você pode usar dente muito escuro, às vezes é complicado, né? Que não é
unitário, fazer a técnica para fazer unitário, acho que não vale tanto a pena, nem para fazer dente escurecido. Classe 4, eu primeiro faria uma palatina para depois fazer uma injeção. Mas também daria para finalizar com a injetável. Mas para esse início de dente muito escurecido, pode ser que você precise ter que fazer uma opacificação ali primeiro. E classe 4, pode ser que você tenha que primeiro dar uma estrutura para não depender demais de uma camada de resina ali, de fluido, ou de 2 camadas, que seja quando você usa a massa, né? Mas seria não é nenhuma limitação, mas um cuidado que a gente tem que ter, né? Se for fazer, já. Acho que é mais isso. É limitação de qualquer coisa que você vai fazer. Então, é planejar e ver, não, aqui o indicado aqui seria cerâmica. Não, o indicado aqui é fazer resina. Então, agora mesmo, peguei um caso, tem que fazer cerâmica, não tem porquê. Coroa em todos os dentes, não tem porquê você fazer de resina a parte anterior, tá? Enfim, se você tem uma pessoa que faz direito, você vê que funciona bem qualquer material que você usar. E qualquer resina, entre aspas, resinas boas, você pode usar qualquer uma, não é? Essa é melhor que a outra, então fica discutindo, essa é melhor. Não, você pode usar todas. A gente tem uma preferência por algumas, porque a gente tem parceria com uma empresa, mas você pode usar qualquer material. Então, a resina composta com uma cerâmica, com qualquer material, ele tem indicação. E você pode utilizar sendo protocolado, estudado, planejado e fazer a técnica correta, que as pessoas, tem muitos fazendo a técnica errada, não usando a técnica correta. Então a gente viu agora, em alguns lugares que a gente foi, algumas faculdades, com os professores, não sabendo às vezes passar a técnica correta. Então qual a primeira coisa que eu vi dos alunos, na especialização, por exemplo, de prótese, que eu vi lá? Não, professor, você está louco. Isso aí que... Não, professor, me ensinou, eu fiz, deu excesso demais, excesso do telado, eu tive que usar lixo, eu machuquei a mão. Como é que você está fazendo? Não é assim que faz. A técnica já foi feita assim. Nós apanhamos muito. Hoje está diferente. Como é que você vai escolher, vai delimitar o tanto que você vai aumentar? Existe um protocolo para você fazer isso também. Não é aleatório. Então tem todo um princípio que a gente estudou, que a gente... qual tipo de silicone que você vai usar transparente? Pode usar qualquer uma? Não. Isso tudo vocês falam no livro. Te fala bastante coisa no livro, viu, Moniz? Eu vou te dar um livro de presente, tá prometido. Tá gravado já. Tá gravado, vou cobrar. Pode cobrar. Tá. E não só no livro, mas também nos cursos que eles ministram. Quem quiser procurar, tenho certeza que São cursos práticos, né? Que é o mais importante. Você pega, faz. E a gente tá rodando, graças a Deus, acho que a técnica agora tá todo mundo interessado, porque tem várias pessoas mostrando. Então a coisa tá... Ganhando corpo. Exatamente. Coisa que a gente está batalhando desde lá de 2016, 2017. Está tomando... As pessoas estão interessadas em aprender, porque às vezes vai fazer e não consegue fazer direito. E fala, não, vê que tem um caminho muito mais fácil. Só que essa curva de aprendizado é um pouco mais... Ela é um pouco menor, essa curva. É mais fácil de chegar lá. Igual eu estava falando. É mais fácil, não? Estão bem mais fáceis. Tá bem que a gente ensinava antes. Então, assim, tem uma dificuldade. Não é previsível? Mas não é impossível. Não, é bem mais tranquilo. Se a gente for comparar, por exemplo, você pega os primeiros casos que for fazer de uma resina anterior, né? Faculdade que você foi fazer, depois você formou, você foi tentar fazer, ainda assim difícil. Na injetável, você vai pegar, tem alunos nossos aí no segundo, terceiro caso, com resultados surpreendentes. Se a gente for fazer uma comparação do segundo caso de uma resina estratificada, né, anterior, na técnica injetada no segundo, terceiro caso, é uma diferença bem grande. A evolução da técnica é mais fácil. Mas não é fácil. Hoje, eu observo que os alunos saem fazendo melhor do que fazia 2 anos atrás. A gente dava aula, os alunos tinham muito mais dificuldade. Hoje não, eu vejo que os alunos fazem uma barreira. Não sei se a gente chegou também num protocolo, né, melhor, mais redondo. Então os alunos saem fazendo assim, e você vê a felicidade daqueles, até que enfim eu consegui fazer, que eu tentei e não consegui. Agora está mais fácil de fazer. Porque a gente dá tipo 4 formas. A gente dá a técnica direta injetada, direta de massa com injetada, direta
direta e indireta, com massa aquecida, direta e indireta, com massa mais injetada. Então você tem uma gama de técnicas que a pessoa não tem jeito de não aprender. Eu tô curiosa. Fala. Você falou que tem 2 técnicas, né? Eu sei da flow. E agora eu quero saber como é que vocês fazem com a massa. A gente utiliza a resina de massa na camada que vai ser a vestibular, que vai ser o esmalte. Então, te dá 2 possibilidades. Primeiro, de você realmente usar uma resina de massa, que você tem uma certa versatilidade ali para ter uma manipulação dela. E segundo, que você pode usar uma estratificação dessa técnica. Porque uma dúvida que todo mundo tinha até medo era, mas você vai usar só uma camada de flow? Em muitos casos, sim, né? Por que às vezes vai funcionar? Em muitos casos vai funcionar. Porque a espessura dessa resina, dependendo das regiões, por exemplo, terço médio, terço cervical e terço incisal, vai ser diferente. Então você tem uma translucidez maior no terço incisal, por exemplo. Então, em alguns casos, que você não tenha tanta necessidade de ter aquele dente muito estratificado, muito diferenciado, vai funcionar por causa da espessura, vai dar uma translucidez no terço incisal e tudo mais. Quando a gente precisa de dar mais detalhe, a gente utiliza a massa junto, que a gente consegue utilizar, por exemplo, a massa de uma cor aqui no vestibular e a flow no fundo para preencher com outra cor. E a gente tem esse policromatismo ali. Por isso que veio a ideia de colocar sem fazer o furinho. Exatamente. Exatamente. Peguei. Então a gente... Exatamente. O Muito. negócio do furo, eu nunca gostei do furo. Ele já gostava. Eu Eu era mais resistente. Eu nunca gostei do furo. Você colocava o furo, às vezes você estava aplicando, você tinha que ficar assim, ó, mexendo para um lado e para o outro. Às vezes você pegava, a quantidade é tão pequena de resina que a própria ponteira, se a ponteira não tiver uma espessura muito fina, porque às vezes tem várias também espessuras de ponteira, depende daquilo que vem no seu kit. Então, às vezes ela vem grossa. Então, se você der só dela vir fininha ou você pedir ela fina, beleza. Na hora que você vai assim para o lado, você pode encostar na silicone ou na cola quente. Aí você arranha. Você arranha e vai ter um defeito na... Outra coisa, a maioria das que me preocupavam muito, que eu tinha muito nervoso, a maioria das silicones que a gente tem no Brasil, elas não são totalmente transparentes, elas são opacas. Então você não enxerga onde você está levando a resina. O material. O material. O que acontece? Muito excesso. Todas no Brasil, todas sem exceção, não são totalmente transparentes. A única transparente é da GC, que a chama Hexaclear. Ela é maravilhosa. É que o Guzman usa, que todo mundo de fora usa, porque aí você enxerga, aí você vai com ela, é muito mais fácil. Aí você pode ir com... Você vê onde você está julgando. Como no Brasil você tem essa dificuldade, você não tem uma translucidez muito grande, a transparência, desculpa, aí você fica na dúvida. Você acaba ou faltando ou dando muito excesso. Então foi aí que veio a sacada de colocar a flow também por dentro, que aí eu vejo aonde eu estou colocando. Eu vou colocar na vestibular. Sim. Quando eu levo a quantidade melhor. Então foi aí que veio a sacada. Hoje, por exemplo, nós estamos usando a técnica do EVA, da cola quente, que ela está ficando quase igual à Hexaclear. Então eu consigo até furar. Mas como a gente já acostumou a passar por dentro, eu acho muito mais fácil quando a gente ensina, porque você já coloca a quantidade, você pega, você enxerga onde a resina está, eu acho muito mais fácil você não ter que ficar. E muitas vezes, né, Luiz, às vezes o dentista não aperta o bico direito, ele está apertando e está voando, desperdiçando resina. Então são dicas, né? Eu tô pensando aqui porque eu conheço a técnica. Então, quem não conhece a técnica, aproveite. Vai no Instagram da Luísa e do Arthur, nós vamos colocar na descrição do vídeo, vamos falar também no final do vídeo, do podcast, porque é interessante vocês visualizarem e aí depois voltem e escutem o podcast, porque aí vocês vão falar... Vai entender. Vai ficar mais claro e vai ver como que é muito interessante a técnica. Nós estamos dando muita dica aqui, hein? Muita! Falando de uma vantagem da técnica que a gente foi perceber, principalmente agora que a gente tem utilizado muito na questão de recuperação de DVO em posteriores, é que muitas das vezes esse paciente, a gente ainda tenta, né, cuidar ali da causa, tratar a causa, e muitas vezes esse paciente continua ali com hábito parafuncional e tudo mais. Então ele volta depois de alguns anos, pensando que ele está voltando em resina, essa resina felizmente desgastou.
Você ainda tem aquele projeto, aquele enceramento, e você consegue reproduzir isso novamente com o mesmo formato. Se você for tentar restaurar esse dente na mão, igual você fez, sei lá, 2, 3 anos atrás, você nunca vai conseguir o mesmo resultado. Com a injetável, como você tem aquele modelo encerado ali para sempre, se você tiver guardado ali, obviamente, hoje em dia com o digital é muito mais fácil, porque geralmente está salvo, aí você só imprime aquele projeto, você refaz a barreira com aquela mesma anatomia que você fez naquela época e reproduz aquilo da mesma forma. Claro que sempre dá um pouco de ajuste, mas é muito mais previsível. Isso realmente é um baita de uma vantagem da técnica. Você tem salvo aquele projeto e se precisar de repetir, tá pronto lá, da mesma forma que você fez da primeira vez. Você nunca vai conseguir reproduzir isso na sua mão de novo. Né? Isso é muito prático. Tem que deixar uma coisa muito clara também, principalmente, né? Às vezes tem muito estudante, né? Por causa que vocês estão formando e tal. Saber ajustar. A parte do ajuste oclusal é muito importante. Tá? Porque sempre ou você aumenta quando você faz só anterior, se você não tem um ajuste nesse paciente, se ele tem algum contato prematuro que vai levar essa mandíbula para uma deflexão, essa resina ela pode quebrar. Então você tem que fazer o ajuste, tem que ter equilíbrio. E para fazer ajuste, você tem que ter uma forma correta de fazer ajuste, que geralmente não se ensina muito em curso. Então você tem que ajustar isso aí de forma correta. De preferência, usar um carbono de 100, 200 micra primeiro, para bater o contato forte, para marcar, ele tem uma cola específica, isso é bem interessante. Tá? E quando você põe o carbono depois, o vermelho, aquele de 24 micras, na hora que você bate, ele vai ver o ponto realmente que tá. Então, uma técnicazinha bem interessante, não é só ficar... Morde. A gente não aprende isso. E eu fiz assim, de jeito nenhum. Na graduação é muito complexo você ensinar isso. Até na pós também. Até na pós também. Até na pós. Porque às vezes você tem aula de oclusão e tal, é lindo, maravilhoso. Ajuste, Pontos ABC. E aí, na boca, você tem que aprender a colocar o carbono e falar, olha, esse contato é um contato deletério. Porque não tem equilíbrio. Por isso que hoje a técnica de ajuste mais interessante, até do professor Zanata, ele faz essa técnica de marcar com azul primeiro que ele tem essa cola, e depois você vai com um carbono mais fino para ver exatamente aonde marcou, aonde o contato está. Aí você vai ajustando, até todos os dentes estarem em contato. É tão gostoso quando o paciente fala assim, não, agora eu tô sentindo tocando tudo. Exatamente. É o tal do equilíbrio. Aí que você fala, gente, pelo menos tá saindo bambo, branco aqui. Aí você tem sucesso. Pode usar qualquer coisa que você usar. Exatamente. Dependendo da resina. Lógico que não vai usar uma resina muito sem vergonha, né? Tem umas que são muito sem vergonha, né? Material, né? Tem umas que não dá. Tem umas que é melhor deixar pra lá, que é uma provisória. Exatamente. Isso aí. Exatamente. O que vocês acham assim, que é importante a gente ter de conversa com o paciente? Que sempre é um trabalho ali em conjunto, né? Não é só o nosso, mas do paciente também depois para fazer o trabalho durar, né? Ter durabilidade. Dente anterior, por exemplo. Falar de dente anterior, que é o que dá mais. Evitar substância corante. Evitar. Isso, infelizmente, é resina. Então, resina mancha, né, Moniz? Infelizmente... Então, se você colocar substância corante, né, vai manchar com mais facilidade. Você vai ter que polir mais vezes. Tá? E a orientação do paciente, ele ter que vir fazer essa manutenção de polimento também é importante por ser resina. Porque não é fazer uma vez e o paciente vai embora. Ele precisa... Eu acho que ele tem que estar consciente, você tem que conscientizar o paciente que é um material que ele demanda manutenção. Justamente para tentar manter essa longevidade, que é um material que dura muito bem se for bem cuidado. E a gente não está amarrado no paciente para saber se ele vai estar cuidando de... Então, conscientize seu paciente a voltar para fazer as manutenções. E às vezes o polimento é uma coisa que não vai mudar tanto visualmente. Se ele cuidar bem, vai estar bem polida quando ele vai fazer a manutenção. Mas você vai estar aumentando esse período de longevidade.
né? Tá ali cuidando de longe quando der o tempo de manutenção. Isso é uma limitação da resina, né? Se comparado com cerâmica, dente anterior, por exemplo, a minha primeira opção é cerâmica até hoje. Só que eu desgasto o dente. Então, é a desvantagem. Mas em termos de longevidade, com certeza a cerâmica, ela não mancha, não deforma, porque ela é inerte no meio. É vidro. Mas fora isso, é manutenção, como o Luiz falou. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito o polimento. Eu sou meio preguiçoso para polimento. Eu até era. Ficar dando polimento, porque eu acho tão besta. Então, o que eu tenho feito hoje? Eu dou um polimento, levanto, pego a minha secretária, agora você vai brilhar isso aqui. Eu dou acabamento. Tá bonito, forma. Polimento para dar brilho e tal, para dar aquela... Aí eu falo, fazer agora. Quando chega na fase de... Eu não tenho paciência. Fase de disco já, porque a gente tem um protocolo de polimento que é bem interessante. Quando eu uso o disco de pelo de camelo, né? Pelo de cabra, com a pasta de polimento e depois o feltro, a gente termina nossos casos assim. Na hora que chega na fase do pelo, eu passo para ela. Porque ela fica lá. Aí ela fica ali, uns 10 minutos ali. Aí fica lindo, brilha. Independente da resina, você consegue dar brilho. Só você ter paciência. Essa questão do polimento é importantíssima. Porque o polimento é igual você polir carro. É você isso vê aí. que o cara tá ali, ó. E você fala, gente, Aí brilha. sair desse cantinho é a mesma coisa. É protético. Você já viu o protético da polimento? Eles ficam 2 horas lá. E eu não tenho paciência. Então eu dou... Acabamento é fundamental. Acho que o acabamento com borracha tem que ficar assim, liso. Né? Liso que eu falo assim, sem... Pode ter as texturas e tal, mas liso. Com uma lisura bacana. Exatamente. Né? Agora, brilho, eu já passo. Ó, Luísa, brilha aqui pra mim. Agora não tem tempo mais. Mas antes, dá o brilho aí final. Porque eu tenho um caso muito engraçado na especialização, que a dentista, a doutora, estava dando brilho no marido dela. Ela falou, eu quero dele meu marido brilhando, eu quero que ele chegue. Mas ela brilhou tanto que se tirou a resina. Eu falava, meu dente tá igual tava. De tanto que ela passou. Tô falando assim, ela ficou de 9 da manhã, meio-dia. Nossa senhora, gente, também não é lembra pra disso, né? A gente passava assim na cadeira, ela falava, fulana, tá polido? Não, tô polido. Tá no central ainda, daqui a pouco, beleza. Aí passa meia hora, tá no canino pelo menos. Não, tô terminando o lateral. Meu Deus do céu. Então... Fritou o dente. Estou dentro da paciente. Mas essa questão muita gente fala assim, não, mas então é uma técnica bem mais rápida. Sim, só que eu não gosto de tomar isso como uma vantagem, porque às vezes falar que é mais rápido dá a impressão de que é uma coisa feita mais de qualquer jeito. Então eu não gosto de tomar isso como uma vantagem, mas sim, é uma técnica bem mais rápida. Mas não quer dizer que seja mais fácil. Exatamente. Até a gente pegar a prática. E o que eu gosto de falar? Ela é mais rápida, porém ela te dá mais tempo para você gastar com acabamento e polimento. Que geralmente você vai ficar ali fazer canino a canino, pré a pré. Você já tá quase morto. Ficou 3, 4 horas fazendo, você não tá aguentando mais. Você tá doido pra ir embora, o paciente tá doido pra ir embora. E você não quer mais gastar tempo com aquilo, porque aquilo é rapidinho. Você vai polir de qualquer jeito, vai embora, aí o paciente volta, não tá bem polido, a chance de ter um manchado é maior. Então você ganha mais tempo para fazer essa etapa com mais calma, menos cansado, e realmente eu vejo isso como uma vantagem. Agora, no posterior, essa questão da velocidade, mesmo motivo, mesma coisa, principalmente porque você tem que estar equilibrado. Então, por exemplo, essa semana agora eu tive um paciente com amelogênese, desde os 14 anos eu tinha tratado ele naquela época, quando ele tinha 14 anos, agora ele já está com 20, quando ele tinha 14, foi logo no comecinho ali Aí ele voltou agora esse ano passado, ele voltou esse ano, e eu já programei, vamos trocar, porque as resinas dele, como ele tinha amelogênese e já tinha desgastado, a gente falou, vamos trocar. E a técnica é diferente também. Sim, mudou. Na época eu não tinha feito injetado nele ainda, na primeira vez que eu fiz, foi estratificado, e principalmente os posteriores. Então, com a experiência que a gente tem agora e com a injetável, casou muito. Então, eu tô reabilitando aqui a parte posterior dele, e felizmente, como era uma amelogênese, é mais tabletop mesmo, é mais mesoclusal ali.
E eu fiz 16 dentes. Em 3 horas eu fiz 16 dentes. Eu fiz posterior, superior. Não é direto, aí isso que é o detalhe. Semi-direto. Semi-direta. Mas na boca, Em boca. não é no modelo. 16 Fazer dentes em boca. 3 horas. Foi muito rápido. Aí o que eu vou fazer? Próxima Grande sessão sacada. eu vou fazer uma maquiagem e depois eu faço uma cimentação, porque eu fiz semi-direta. Fora da boca. Depois cimenta tudo. Com isolamento absoluto, do jeito que você quiser. Realmente é uma sacada, assim, essa técnica. E não tem nada de provisório, é definitivo mesmo. E dura, não solta, não quer. É muito legal. Isso acho que foi uma das últimas sacadas que a gente teve, eu acho. Quando você falou, estava explicando, eu falei, gente, a resina, né, injetado, essa forma que vocês estão fazendo, nada mais é do que a tabletop, né? Sim, sim. Ela é muito indicada posterior pro. É tabletop, é. Uma limitação da posterior seria você não vai fazer classe 1, classe 2, não é para restaurar a posterior. É. Agora, levantamento de mordida, restabelecimento de DVO, tabletop, é muito legal. Aí a gente usa muito a massa. Eu não gosto de falar DVO não, porque dá muita confusão hoje. Assim, recuperação de esmalte perdido. Pronto. Sem falar levantamento de DVO, recuperação de DVO, então ele fala recuperação de esmalte perdido, ponto. E a gente sempre tem uma perguntinha inusitada, né? Diferente. Então, se as resinas injetáveis que a gente está conversando hoje fossem atores principais de um filme, quem seriam os coadjuvantes e quais os papéis que eles desempenhariam? Vamos ver. Um dos principais coadjuvantes, eu acho que seria a própria matriz, que ela, na técnica injetável, ela seria essencial ali. Alguns coadjuvantes a gente acabou citando, né? O adesivo é um coadjuvante, assim, é quase o par romântico da resina, né? O fotopolimerizador ali é o pai da mocinha, também tem que estar junto ali, tá de olho. Também tem muito foto, né? Que é bom, funciona bem e as pessoas não dão valor. Então a gente tem que ter um mínimo dele, que ele realmente esteja calibrado. Eu falo isso durante até os cursos de EBO que a gente fez. A gente deve ter cimentado mais de 30 mil, sei lá, laminados na BO. Foram mais de 15 anos dando aula de laminado lá e a gente usava uma foto lá da Gnapps na época. Ninguém fala desse foto. E não soltaram os laminados. Então você vê que ele dava uma potência boa, na faixa de 400, 500 miliwatt. É o que a resina polimeriza. Você não precisa de 3.000 miliwatt. Você precisa hoje, no LED e tal, uns 1.200 para ficar tranquilo, né? Mas na verdade a resina polimeriza com 380. Então a gente tem que pensar nisso. Você não precisa ter um foto de 10 mil. Alta performance. Você pode ter um foto de 1.200 ali que funciona super bem. Não precisa ter um Xing Ling da China também, que ele funciona no primeiro mês, depois... Você nem sabe em qual... Eu fui no IDS, eu trouxe foto a $10. Eu trouxe 10 fotos para curso. Cara, primeiro mês, show. No segundo mês, nenhum funcionou mais. Eu não tinha luz. Então é isso. Então é um coadjuvante também. São vários. E não é só resina flow. É resina composta. Vamos colocar flow mais a de massa. Seriam elas. Esses grandes Pergunta coadjuvantes. difícil essa, hein? Isso aí dá pra imaginar, dá pra pensar em inteligência artificial, pra pensar, pra fazer isso aí. Gente, cola quente é hoje o nosso principal coadjuvante. Cola quente em bastom, 11 milímetros. Vai ter que ser uma cola de qualidade ruim. Não pode ser cola de qualidade boa, porque senão ela gruda, ela não pode colar. Ela tem que ser uma cola Só tô dando essa dica. Que não cola, que nós descobrimos. e translúcida. Translúcida. Deixei a dica aí, ó. Vai no nosso Instagram que vocês vão ver. Isso aí. Anotar tudo no caderninho aí. Muita coisa hoje, né? Para finalizar, a gente faz um bate-bola, tipo Marília e Gabriela. E jogo rápido. A gente faz a pergunta, vocês respondem. Vai ser um para cada um. Aí eu vou fazer para Arthur, depois a Marcela faz para o Luiz, e a gente vai nesse joguinho. Arthur, principais indicações. Mudança de sorriso. Limitação de uso. Dente escurecido, no caso anterior e posterior, uma classe 1 e classe 2, que não é indicação.
Principal desvantagem. Manchamento com o tempo. Principal vantagem? Previsibilidade. Durabilidade. Nós somos um caso de mais de 6 anos. É isso que a gente pode falar, dos casos clínicos meus. Necessita de preparo? Nos casos, não. Dependendo, sim, mas geralmente não. Tempo de procedimento é longo. Hoje eu fiz, né, de canina de 33 a 43 em 47 minutos, mais ou menos, cronometrado lá que eu fico cronometrando. É inferior ainda, que é mais difícil. Então é muito rápido. Muito rápido. Inclusive hoje eu fiz na técnica diferente. Hoje eu fiz na técnica aquecida. Resina aquecida de massa. É uma coisa que ele desenvolveu também com o próprio aquecedor. Não esses aquecedores que a gente tem no mercado que são muito caros. Aquecedor de R$40. É muito legal, é muito legal. Foi outra coisa que mudou assim, ó, na técnica direta e indireta. Hoje eu fiz tudo direto, porque eu fiquei preocupado, dá tempo, comecei 2 horas, na hora que eu vi 15 para eu já tinha acabado. Demorei um pouquinho de polimento, que eu brinquei lá, mas é muito rápido. Colocando 1h30 dá para você fazer assim, porque eu sou muito rápido, realmente eu tenho habilidade de fazer rápido, inclusive cerâmica e tal, preparo. Então vamos colocar aí 1h30 de canino a canino, tranquilamente, né, Luiz? Eu sei que é mais novo. Quanto tempo a Júlia fez? Então, Ela formada, né? Ela já fez vários casos, mas do terceiro pro quarto caso dela, ela já estava gastando 1h30, 2 horas para fazer a bateria de pré a pré. E assim, muito, muito bem feito. Fotografando. Não, então aí demora muito. Fotografando. E gasta tempo. Parar e tal. Impressionante. E a última perguntinha, Aloysio, em termos de cuidados necessários, os principais cuidados necessários. Mesmo cuidado com qualquer resina composta. Cuidado com a questão do corante, né? Então alimentação, cuidado básico de higienização e manutenção periódica. Fechamos bate-bola. Fechamos nosso podcast de hoje. Não foi incrível? Rápido, né? Foi. Achei que não fosse dar bom conta, papo, né? né? Eu achei que Tá. Tô tão cansado. Você não tem ideia da minha rotina. Eu tô numa rotina de 2 meses pra cá, viajando toda semana pra São Paulo. Vai em falta. É por isso que a gente agradece muito você conseguir uma agendinha. Foi bom demais, Eu gosto, né? A gente fala que gosta, você nem deu tempo passar. Maravilhoso nosso episódio, gente. Muito obrigada. É uma honra ter vocês aqui conosco. Obrigada, Muniz. E obrigada a todos que nos assistem. Continue aqui no Papo de Molar. Até o próximo Espero que vocês episódio. tenham aproveitado, né? Espero que, para a gente já se terminar, nossos arrobas. Já esquecendo. O meu é Monize Carvalho. Marcela Azevedo, com 2 S no final. Arthur Napoleão. E Aloysio Napoleão. Aloysio _ Napoleão. O meu é CH, viu? Arthur Napoleão CH. Resolveu a cara de um jovem lá. Sou eu. Nós vamos colocar tudo também na descrição do vídeo, então fique atento. Tchau, tchau, gente. Até o próximo Papo de Molar.